mais. Boa noite, Janaína. De antemão, eu quero também, né, agradecer vocês. Como vocês... Estou gostando muito da troca, né, no grupo. Eu fico muito feliz, eu gosto muito dessa troca de experiências, troca de visão em relação a profissionais, né? O que um acha, o que o outro acha. Eu acho isso muito bacana, né? E estou gostando muito, fico muito feliz de verem vocês nessa troca. Vamos lá, a nossa terceira aula, eu resolvi trazer um tema assim que eu acho extremamente pertinente, né? É a gente falar um pouquinho sobre como escolher o peeling, né, em relação ao fototipo. Na real, não existe essa regra assim, tal peeling é 100% proibido, né? Eu lembro que a primeira vez que eu tive contato assim com o mundo dos peelings, quando se falava em fototipos mais altos, era basicamente assim, esquece todos os ácidos e só trabalha-se com mandélico. Pronto, foi o que me ensinaram. A não ser que viesse um protocolo, alguma linha de produtos que não é muito fácil, né? E que essa linha viesse com essa proposta de nós estarmos trabalhando somente com fototipos mais altos, né? Um exemplo. Esse peeling aqui é um kit de peeling para pele negra, pronto. Né? E não é bem assim. Então, hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre a questão do fototipo, da importância. Hoje o fototipo ele tem um papel assim muito, muito importante nos peelings, porque não é a questão só da substância, mas é até que momento nós podemos estar utilizando, né? Até qual é o momento que nós vamos ter essa agressão. Então, qual é o momento que essa pele vai entender que aquilo é uma agressão terapêutica ou não, né? Que vai gerar um efeito rebote ou não. Então, eu vou estar falando hoje para vocês, principalmente um pouco mais sobre substâncias, para a gente estar tendo essa característica de estar conhecendo um pouco mais sobre os peelings, tá bom? Então, vamos lá, gente. Vou começar aqui, né? Acredito que todo mundo já está. Para a gente começar a nossa aulinha de hoje falando que nós sabemos que cada um de nós, além do tom da nossa pele, né, que muitas vezes são classificados de uma forma geral, são as pessoas de peles claras, né, os morenos e os negros, né? Então, assim, antigamente, nós tínhamos uma classificação que não era muito certa. Eu lembro demais, principalmente quando a gente ia comprar uma maquiagem, que as pessoas falavam assim, qual o fototipo de pele, né? Qual é a cor daquela pessoa? Nossa, Aline, é parecida com a sua, mas um pouquinho mais escuro. Ou então um pouquinho mais claro. E, gente, é muito complicado nós classificarmos dessa forma, né? Se é mais claro, se é mais escuro. Eu preciso conhecer um pouco mais da pele desse meu paciente, da coloração, e para saber como essa pele se comporta. O mais importante de tudo, quando nós falamos em fototipo, é compreender como essa pele ela vai se comportar em situações de estresse. Inclusive, nós temos com o nosso paciente uma dica assim para a vida. Sempre chegue com a informação antes do paciente estar passando por aquele processo. Por exemplo, o meu paciente ele vai realizar um peeling de ácido salicílico. Eu não sei se vocês já realizaram um peeling à base de ácido salicílico, como a solução de Gessner tem dentro. O ácido salicílico ele é um ácido que arde muito, né? Que irrita, que sensibiliza a pele. Mas é um ácido que, de forma geral, é um ácido bem seguro, mas ele gera essa ardência. Quando eu vou utilizar um ácido no meu paciente que tem um ácido salicílico, ou ácido salicílico sozinho, antes do meu paciente sentir aquele ardor, eu já falo para ele, olha, o ácido salicílico é uma substância que vai irritar, vai pinicar, você vai sentir seu rosto arder um pouco, faz parte. Então, quando esse paciente ele passa pelo processo do peeling, ele vai dizer, nossa, Aline, nem foi tanto. Ou então ele vai estar ali sentindo arder, vai te falar que está ardendo, mas como você já preveu tudo aquilo para ele, você já passou essa prévia, o cliente ele vai dizer, nossa, estou sentindo isso, mas eu sei que é normal. Diferente do cliente sentir o rosto dele pinicar, arder, hipersensibilizar, e você, não, isso é normal, gente.
Isso não é normal para o meu cliente, não é normal nossa pele arder, pinicar, sensibilizar. Então, assim, sempre cheguem com as primeiras informações para o cliente de vocês, né? Sempre passe a prévia de tudo que vai acontecer. E pensando nisso, os fototipos eles se encaixam perfeitamente, porque eu sei as peles que vão irritar mais, as peles que vão irritar menos, as que vão sensibilizar mais, as que vão sensibilizar menos. Então, é importante que a gente conheça um pouco mais sobre isso, tá? Então, assim, a classificação dos fototipos de pele, eles foram diferentes, né? Porque quando a pele ela se expõe não somente a essa classificação, mas cada tipo de pele vai reagir de uma forma diferente. Por exemplo, as peles claras, eu tenho desde a pessoa magra. Desculpa, eu tenho desde a pessoa branca, 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 até aquela pessoa que ela é clarinha, como a Gisele Bündchen, mas ela tem uma corzinha diferenciada, já é uma cor mais bronzeada, mas ela também é classificada como clara. Então, assim, e muitas vezes, por exemplo, a minha coloração, dependendo de onde eu estiver, eu também ainda sou considerada como clara. Então, são 3 tipos de claros diferentes, mas que quando a pessoa se expõe ao sol, a pele vai se comportar de uma forma diferente, né? Então, assim, não bastava só essa classificação de 3 tipos de cores, né? Pode-se dizer assim. Foi necessária uma classificação mais detalhada. Então, o fototipo, que é quando nós chamamos hoje por conta dessa classificação, é a escala de classificação numérica dada à reação de cada pele quando exposta ao sol. Então, a regra geral, quando nós falamos do fototipo de pele, é saber como a pele do paciente vai se comportar com a exposição solar. É esse o nosso interesse. Então, quando a gente classifica, inclusive, eu vou falar para vocês, caso vocês ainda não saibam, né? Perguntas chaves para a gente descobrir qual é o fototipo de pele do paciente, tá bom? Então, foi elaborado por Thomas Fitzpatrick, que é, assim, um dos maiores estudiosos, é um dermatologista, e até hoje, olha só, essa tabela é de 1975. E até hoje, todo mundo segue essa tabela de Fitzpatrick. E atualmente ainda existem alguns profissionais, por exemplo, eu fiz um curso de peeling profundo há muitos anos, acho que foi em 2013 ou 2014, que nesse curso a minha professora ela não usava somente a classificação de Fitzpatrick, mas ela também utilizava a questão da etnia, por exemplo. Eu tenho uma pele clara, mas ela perguntava como é que era a sua avó, né, dos dois lados, e a bisavó. Então, assim, se tivesse uma negra nessas minhas linhagens principais, ela já dizia assim, opa, né? Então, ela tem uma característica que vai um pouco para o negro. Então, às vezes a pessoa é branca, mas quando ela sorri, as gengivas são mais escuras. Então, por mais que a pele dela aparentemente seja mais clara, você vê que ali ela tem um traço e pode ter comportamentos de um fototipo mais alto, que acontece muito. Eu recebo pacientes super claras, mas que tem uma tendência muito alta a manchar, por exemplo, em manchas pós-inflamatórias de acne, né? Então, atualmente ainda existem classificações em relação à etnia, mas que, né, não é algo tão comum no nosso dia a dia. Então, geralmente, no nosso dia a dia, a gente vai trabalhar mais com a classificação de Fitzpatrick, que ele dividiu em 6 fototipos, né? Fototipo 1, fototipo 2, fototipo 3, 4, 5 e 6. Existem muitos produtos, inclusive quando vocês forem fazer perguntas, as pessoas vão fazer assim. Esse produto aqui pode ser utilizado até qual fototipo? Né? Porque você já vai compreender onde vai se encaixar aquela pele, você já vai saber mais ou menos qual é a cor daquela pele para você poder estar utilizando ali aquela substância ou não, né? Então, quando nós falamos assim, meu Deus, né? Vou descobrir o meu fototipo. O que é importante a gente saber, né? Então, assim, primeiramente, é muito importante para a gente saber em relação à proteção da pele, né? Evitando vermelhidão, queimaduras, bolhas, o envelhecimento e doenças como câncer, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui da Irlanda, né? É um país que é frio, mas é um país que o sol, quando nós temos verão, é muito quente, ele incide muito forte, e por uma questão cultural,
Como eles não estão vendo aquele sol a pino de estar bronzeado diariamente, eles não usam protetor solar. E aqui na Irlanda, o índice de câncer de pele é gigantesco. Outro público que também muitas vezes pode vir a desenvolver o fototipo, pode vir a desenvolver o câncer, são os negros também, né? Porque os negros, eles não sentem o sol, eles têm uma baixa sensibilidade ao sol. Então, eles não se veem também com a necessidade de usar filtro solar, o que, né, ao longo dos anos pode gerar também o aparecimento desse câncer de pele. Além de acelerar o envelhecimento, acho que vocês já devem ter visto imagens de irmãs gêmeas, aqui se expôs muito tempo ao sol, né, uma vida inteira, aqui cuidava, aqui não cuidava. Inclusive, quando você vai, principalmente a nível do Brasil, para cidades muito simples, assim, interior, você vê que aquela pessoa do sertão ali, ou então aquela pessoa da fazenda, que não tem nenhum cuidado, mas se expõe muito ao sol, ela envelhece absurdamente mais rápido do que aquela pessoa que ela não está exposta a isso, né? Eu sempre falo para os meus pacientes, é o básico que você pode fazer é usar filtro solar. Se você não usa nada, se meu paciente usar pelo menos o filtro solar, eu já estou assim, super feliz, tá? Então, assim, nós vamos ter as definições de cada um dele para a gente compreender também em relação à fotoproteção, né? E em relação também à característica de cada pele. Vamos lá. Fototipo 1, né? Como é que funciona esse fototipo 1? São pessoas de pele e olhos muito claros, geralmente os cabelos ruivos ou loiros, né? Os olhos claros geralmente são verdes ou azuis, possuem muita sensibilidade de pele, é aquela pele que se está no ambiente um pouco mais quente, a pele fica extremamente sensibilizada, extremamente irritada, pode sofrer queimaduras muito rápido, é uma pele assim extremamente sensível. Não bronzeia, é aquela pessoa que diz assim: "Nossa, eu já cansei de tentar me bronzear, porque todas as vezes que eu tento me bronzear, eu me queimo, eu fico hipersensibilizada e isso acaba interferindo e aí eu já desisti, eu fico com insolação e não consigo bronzear". Também essas pessoas, né, o interessante seria que elas utilizassem roupas com fotoproteção e o filtro solar com proteção muito alta. Então, assim, as pessoas do fototipo 1 são pessoas com peles extremamente sensíveis. Além dela terem olhos muito claros, cabelos ruivos ou loiros, são pessoas que só de você olhar você já vê as bochechas vermelhas. No Brasil, eu não me recordo, assim, no Fortaleza em específico, eu não me recordo de ter atendido fototipo Zoom. Quando eu fui morar no Rio Grande do Sul, mudou muito o perfil dos meus clientes. Então, eu atendia muito paciente fototipo 1. Aqui na Irlanda, eu tenho todos os públicos juntos, porque não é só o público brasileiro e o público irlandês. Então, eu também atendo outras nacionalidades. Então, muitas vezes vem indiano, vem um asiático, vem um grego, vem um espanhol. Então, vem pessoas que também vão ter peles totalmente diferentes e a gente precisa estar se adequando a cada tipo de pele. Aqui eu já atendo um número bem maior de fototipos 1. Já no fototipo 2, as pessoas têm a pele, né, e os olhos claros, os cabelos loiros ou então castanho claro. Inclusive, os olhos podem ser castanhos claros, né? Sofrem queimaduras solares com facilidade e demora muito para bronzear. Aquela pessoa assim que bronzeia na raça, é uma semana ali se expondo ao sol, tentando, muitas vezes se queima para poder conseguir uma corzinha. E para essas pessoas também é necessária a utilização do filtro solar, mas um fator bem mais alto. Já no fototipo 3, pessoas que possuem olhos e cabelos castanhos, pele clara e pouco morena, bronzeiam-se mais facilmente e não são tão sensíveis ao sol, mas ainda podem sofrer queimaduras se não usarem alguma fotoproteção, sejam elas de roupas ou proteção solar, né? Eu me encaixo perfeitamente nesse perfil, né? Dessa parte assim mais castanha, uma pele um pouco mais clara,
um dos pontos que eu sempre pergunto para o meu cliente, quando eu estou na dúvida de algum fototipo, quando você vai para a praia, você bronzeia ou você se queima? O cliente nunca sabe, né? Ultimamente, meus clientes, eu não pego mais sol. E aí eu digo assim para eles, não, mas quando você ia para o sol, você já teve alguma insolação? Porque quem teve, gente, não esquece não, você fica toda ardida, fica sem conseguir se mexer, né? Então, assim, o cliente ele vai te relatar algo, mas também ele vai dizer, não, eu consigo bronzear de uma forma ok, né? O fototipo, ui, passei demais. Tá, então a gente vai ter aqui, né, o fototipo 1, essa pessoa aqui loirinha, que tem uma classificação que é bem assim, aquela beleza assim mais alemã. O fototipo 2, que segue a mesma linha de peles brancas, olhos claros, mas você nota que a pele não é tão sensível como o fototipo 1. E o fototipo 3, que a gente começa a ter essa pelezinha um pouco mais escura, o cabelo pode ser um castanho, os olhos já podem ser o castanho. É uma pele que ela acaba tendo uma proteção não tão forte em relação ao sol, mas em contraproposta não tem essa hipersensibilidade, essa hiperirritação na pele propriamente dita, tá? Nossa, eu tô olhando aqui o fototipo 4, quando eu coloquei essa figura, esse menino é a cara do meu filho. Se encaixa nesse fototipo pessoas de pele morena, no fototipo 4, geralmente de cabelos e olhos escuros. Pele um pouco mais resistente à exposição solar, bronzeiam-se com facilidade, mas ainda assim necessitam de proteção solar para não sofrer queimaduras. Inclusive, voltando nessa imagem, a maioria dos nossos clientes, eles vão estar aqui, fototipo 3 e 4, isso a nível de Brasil, né, de forma geral, né? Porque, claro, se você está trabalhando numa cidade que base, um exemplo, no Rio Grande do Sul, tinha cidades que eu ia, que a parte da população era descendente direto de alemão. Gente, obviamente que você não vai ter tanto fototipo 3 ou 4. Então, assim, de uma forma geral, no Brasil, é o público que nós mais vamos receber, será o público de fototipo 3 e 4, tá? O fototipo 5, que são pessoas de pele morena, com cabelos e olhos escuros, que são bem sensíveis ao sol. Conseguem se bronzear muito rápido, desculpa, que são bem pouco sensíveis ao sol e conseguem se bronzear muito rápido, e as queimaduras solares acontecem muito lentamente. Fatores de proteção solar mais baixos devem ser usados e não, né, em momento algum, ser deixado de lado. Fototipo 5 é mais o negro do Brasil, né? É o moreno do Brasil, que é um moreno, mas que é diferente daquele moreno mais africano, né? É diferente. Tanto é que quando nós estamos num ambiente que chega um negro que ele tem essa característica mais africana, né? Aquela tonalidade bem mais escura chama atenção, né? Porque não é tão comum, obviamente, depende do local que você tá também, mas não é tão comum você tá vendo esse negro assim, mais com essa característica mais do africano mesmo. Então, assim, hoje, geralmente, de uma forma assim mais geral, quando nós falamos um negro no Brasil, as pessoas estão se referindo mais a um fototipo 5, né? Da mesma forma, sempre importante perguntar dessa pessoa do fototipo 5, quando você se expõe ao sol, né? Você bronzeia facilmente? Você já se queimou? É importante perguntar isso, porque a pessoa, mesmo que de fototipo mais alto como o fototipo 5, ela vai sim te relatar alguma coisa. Eu já me queimei, uma vez eu fiquei com insolação. Quando eles estão no sol, a pele fica vermelhinha. Tá? Então, assim, mesmo sendo moreno, como mostra aqui nesse fototipo 5, nessa imagem para vocês visualizarem, mesmo sendo negra, né, a pessoa ainda pode se queimar e a pele ainda pode ficar um pouco sensível, tá? E para a gente finalizar essa parte aqui dos fototipos, que hoje vocês estão muito caladas, podem estar mandando aí as perguntas, por favor. Nós vamos finalizar no ponto mais importante, né, onde a gente fecha aqui os fototipos.
são aqueles de pele negra, cabelos e olhos pretos, não são sensíveis ao sol, não se queimam e se bronzeiam profundamente. E mesmo assim, a gente indica o uso do filtro solar. Então, esses, gente, são os nossos 6 fototipos de pele. É muito importante que a gente saiba a ação de cada fototipo de pele, que a gente saiba a característica, como é que é a característica da pele, e, obviamente, parando para pensar nisso, né? Nós estamos falando muito de sensibilidade, inclusive, quando eu estou com os meus alunos, um dos cursos, assim, que eu tive presencialmente falando, né? Era antes do Covid, né? Eu comecei a dar cursos de peelings. Deixa eu ver aqui. Eu comecei a dar aula na universidade com 2011. Então, eu comecei a ministrar cursos de peeling desde 2010, né? E tanto presencial como o online, sempre quando eu falo muito para os meus alunos. Gente, o fototipo de pele é a parte da avaliação que eu preciso muito compreender. Por quê? Veja só, se eu estou trabalhando com fototipos mais baixos, a gente falou bastante do fototipo 1 ou 2, que eram peles mais sensíveis. Concorda comigo que se eu fizer um ácido mais agressivo, de acordo com o que vocês sabem até agora, tá? Mas se eu fizer um peeling muito forte, um peeling muito agressivo, concorda comigo que esse paciente, ele vai ter a pele bem irritada? Ainda mais porque naturalmente a pele já é hipersensível. Então, se eu colocar um ácido que vai gerar uma irritação, que vai gerar essa lesão terapêutica, as chances de eu ter uma irritação maior ainda é muito grande. Então, assim, quando eu faço peelings em pacientes de fototipo 1, a Aline pode usar, por exemplo, tem um peeling de ouro. Poderia usar no fototipo 1? Pode. Agora sim, o peeling de ouro é um peeling que o rosto fica extremamente vermelho, irritado, sensível. Concorda comigo que se eu utilizar esse peeling, que por si só ele já é muito agressivo, numa pele que é hipersensível, concorda que essa paciente ela vai sentir muito mais do que uma pessoa, por exemplo, de fototipo 5, que a pele é mais resistente? Com certeza. Então, assim, já é o primeiro momento para eu estar conhecendo aquela pele. Lembrando que isso não é uma regra, tá, gente? Vou até compartilhar com vocês. Eu atendi uma paciente irlandesa, e quando eu fui atendê-la, gente, que pele grossa. Era uma menina nova, por volta de uns 28 anos, mas fazia tempo que eu não via uma pele tão grossa. Gente, a pele dela era tão grossa que eu perdi o fio da agulha do meu microagulhamento. Eu tive que usar 2 cartuchos nela, porque não estava funcionando, de tão grossa que era a pele da paciente, né? Então, assim, isso não significa, a pele dela era sensível, mas ela era extremamente resistente, né? Então, assim, não é fácil agredir também. Isso pode acontecer em peles por uma seleção natural, por exemplo, estava comentando com uma colega, que é muito intenso, eu acredito que isso deve ter acontecido por uma questão de seleção natural, natureza mesmo, tangendo, né? Então, assim, os fototipos de pele, ele vai te guiar para o que o teu paciente vai sentir. Então, esse é um dos pontos, assim, primordiais. Ele vai te guiar para a gente compreender como esse paciente ele vai se comportar, como essa pele ela vai se comportar. Lembrando que não é uma regra, né? Cada momento da pele responde de uma forma, mas é uma dentro da avaliação, é o que vai te dar maior segurança para você estar realizando os próximos passos. Por isso que eu fiz questão de falar de um por um para vocês, tá? Que pergunta, hein, Jesus? Que pergunta. Compartilhar aqui com vocês. Cliente de pele clara e com rosácea que tem melasma. Qual ácido eu posso usar, né? E vem desse jeito, viu? Eu estou atendendo um que, além de tudo isso, ainda tem a dermatite por estresse. Que vem para mim chegar as placas no rosto e aí dá vontade da gente rezar, né? Dar um abraço, sofre junto e se desespera, né? Mas vamos lá. Para esse público, primeira coisa que a gente tem que trabalhar, tem um ácido azeloglicina, né? Que é um ácido, inclusive nós temos uma linha comercial chamada Azelan, né, de uso domiciliar. Hoje a azeloglicina, ela é um dos principais ativos que são indicados para a utilização
de pacientes que têm rosácea, tá? Então, assim, hoje quando a gente trabalha com essa substância, ela vai ajudar absurdamente na rosácea. Lembrando que a rosácea, ela é uma afecção, assim como o melasma, que ela é crônica, a tendência dela é piorar. O que a gente vai tentar é controlar a ação, né, a característica dessa rosácea, que vai ficando muito vermelhinha, que se você não controlar, ela toma conta de um rosto inteiro. É uma das frases, eu falo muito do melasma, mas eu uso essa mesma frase para a rosácea. Só sabe quem tem. Quem não tem, não sabe o que é. Não sabe o que é entrar no local quente demais, o rosto arde. Se for para um local frio demais, o rosto arde. Fora que às vezes a pessoa está com vergonha, o rosto responde, o rosto fica vermelho. Está com ódio, o rosto vermelho, fica vermelho. Então é uma afecção que é horrível. Perdão, gente, deixa eu beber um pouquinho de água. Então, assim, primeira coisa que a gente tem que tratar é tratar de uso domiciliar com muita hidratação a pele dessa paciente. Primeiro ponto, para que essa pele ela possa resistir de uma forma ainda melhor às lesões do ambiente que acaba com ela. Então, assim, a primeira coisa, né, trabalhar bem uma hidratação em casa. Em consultório, a gente pode estar fazendo peeling de ácido, de aziloglicina, né, de ácido azelaico, que seriam substâncias similares, que vão ter um efeito de controlar. Isso tem artigos publicados, tá, gente? Não estou aqui inventando, que falam que vai ter um efeito bem positivo, tanto a nível de consultório, como a nível de home care. Você pode pedir para esse paciente usar o ácido, azeloglicina. Você pode usar a 5%. Pode ser em veículo sabonete também. Eu gosto muito de usar no veículo espuma. Eu gosto muito, tá? Aquele que você dá o pumpzinho e fica bem suave para uma pele que já está sensível. Então, é uma boa para esse paciente estar utilizando. E em consultório você pode usar também. E aí, uma dica de ouro, que é essa dica que eu vou dar aqui para vocês, gente. Vale R$ 1 milhão. Mas vale mesmo, viu? Eu fiz um curso internacional com um alemão. E dentro desse curso, esse professor, que era o Matias, ele é responsável por o Matias, ele é responsável pela publicação de 25 artigos na área do microagulhamento. Olha que fantástico. E aí, o que que ele fez? Né? Ele fez algumas pesquisas mostrando a utilização do microagulhamento no tratamento da rosácea. Gente, é surreal o resultado. É surreal. Os meus pacientes, quando eles utilizam, é incrível. Então, utiliza o microagulhamento em paciente que tem rosácea. O resultado é muito bom. Por que a linha que é muito bom não vai agredir mais? Calma, muita calma nessa hora. O microagulhamento, quando ele está sendo feito em pele com rosácea, uma das principais características é ter a angiogênese, a melhora da circulação. Então, no que você supre mais aquela circulação, aqueles vasinhos que estavam super dilatados, né, você pode estar fazendo a utilização do microagulhamento, que tem um resultado muito bom. E aí, você pode estar associando junto ao microagulhamento, para só falando mecanicamente do equipamento, ele já tem um resultado muito bom para rosácea, e você pode associar com ativos que sejam clareadores, por exemplo, o ácido tranexâmico, tá? São maravilhosos. E aí, outro ponto, deixa eu ver aqui que eu queria falar com vocês. É Matias, deixa eu ver aqui, porque o sobrenome dele, minha gente, o sobrenome dele é alemão, né? Aí já viu, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Vou já procurar aqui para vocês. E aí eu acho. Então, me perdi. Você pode associar o microagulhamento propriamente dito com o. Achei aqui.
que é Matias Austin, vou já achar. E aí você pode estar associando, né, a utilização do microagulhamento com a utilização de ativos a níveis clareadores. Então, você consegue trabalhar tanto a rosácea como você consegue tratar o melasma, ok? Então, isso seria uma das principais características que a gente pode estar fazendo uso, tá? Deixa eu ver outra pergunta aqui que colocou. Deixa eu ver aqui. Tá. Então, essas seriam as duas coisas que eu indicaria, tá? Mas hoje, para mim, paciente com rosácea, a maioria deles, Aline, eu trato fazendo microagulhamento. Mas a gente também pode usar o aço, pode usar sabonete. Por exemplo, eu tô com um paciente que ele tá indo para que ele tá viajando, né? Ele vai viajar. Eu mudei todo o home care dele e passei tudo à base da azeloglicina. Se você não tem, você não consegue manipular, você está longe do seu paciente, pede para ele estar utilizando também o sabonete, né? Por exemplo, toda essa linha esse paciente pode estar utilizando, tá? Eu vou já achar, eu acho que é assim, vou já achar o nome dele. Pois é, então vamos lá. Enquanto isso, eu vou dando continuidade aqui, tá bom? Então é isso. E é engraçado que quando a gente está trabalhando com melasma, a gente sempre tem outras afecções. Um dos pontos muito importantes também, gente, é conhecer a base dos peelings, né? Por isso também, com esse intuito, que eu resolvi iniciar essa imersão em peelings, porque claro que quando você faz um curso de melasma, eu estou ali falando de pontos específicos que a gente vai ter no dia a dia, né, com o nosso paciente. Mas, por exemplo, um caso como esse do Jesus, que chega um monte de coisa, que o paciente vem com isso, vem com aquilo outro. Gente, é muito difícil, é muito complicado a gente conseguir ter um bom resultado assim de primeira. Por isso que é importante a gente conhecer a base, inclusive características de cada tipo de produto, tá? Que isso vai fazer todo o diferencial. Como que cada peeling funciona? Como é o que vai ter uma ação de ser aquele peeling que vai ter uma característica de ter uma ação, a foto que vai ser pH dependente, camada dependente. Isso é muito importante quando a gente está trabalhando com peeling, tá, gente? Vamos lá, mas para a gente dar continuidade. E aí tem uma coisa em mente, como eu já falei para vocês. Quanto menor for o seu fototipo, mais cuidado sua pele necessita. Sim, a nível de proteção, né? Então, assim, quanto mais próximo a pele super sensível, maiores são os cuidados. Inclusive, fototipos mais baixos são os fototipos que respondem mais a nível de irritação, hipersensibilizações, mas em contraproposta é uma pele que demora muito a hiperpigmentar, né? Elas vão ter manchas, sim, por melasma, vão ter manchas por fotoenvelhecimento, mas manchas pós-inflamatórias por um peeling é muito difícil você ter um efeito rebote nesse tipo de pele. Em contraproposta, uma pele negra, ela já tem uma tendência muito maior da gente estar tendo essa produção de manchas pós-inflamatórias de acne. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Então, assim, quando a gente está trabalhando com fototipos de pele, ao mesmo tempo que eu tenho uma pele de fototipo baixo, que é uma pele que ela vai ser extremamente assim sensível, mais irritativa, precisa de mais cuidado, é uma pele que dificilmente eu vou ter grandes problemas a nível de efeito rebotes com peelings. Já a pele negra é uma pele que é super resistente, mas que fácil ela pode ser interpretada como uma agressão, peeling pode ser interpretado como uma agressão e você tem um efeito negativo, tá? Então, por isso também, gente, a gente saber mesclar e como é que eu intercambiar entre os tipos de peeling. Às vezes tem pacientes que vêm para mim, gente, eu uso tudo. Eu tô falando muito aqui de ácidos para vocês, que é a nossa proposta, tá falando aqui de peelings químicos, mas muitas vezes o meu cliente vem, e é o que eu falo muito para as minhas alunas, ele quer fazer um peeling químico, e eu vou oferecer para esse cliente, muitas vezes, um peeling de diamante, um peeling enzimático. Eu tenho uma paciente que ela quer tratar o melasma, mas ela quer que eu assegure para ela que ela não vai descamar. Gente, tem limpeza de pele que o paciente sai descamando. Como que eu posso assegurar isso?
Não posso. E aí, no caso dessa paciente, eu tive que fazer outra conduta para alcançar aquele resultado. Então, assim, quando nós falamos de peeling, a gente tem que entender desde a base dele, é o que eu falo muito para os meus alunos, sabe? Que eu ensino passo a passo, que eu ensino do pH, que eu falo das substâncias, dos grupos, para poder compreender um pouco mais sobre isso, né? E quando nós falamos sobre peeling, gente, é sobre isso, né? É sobre a gente conhecer a base, é a gente entender de forma geral. A partir do momento que a gente conhece, inclusive perguntas, por exemplo, ontem vocês me fizeram bastante, peeling para a mão, peeling para os braços. Inclusive isso vocês mesmos com certeza já conseguiriam saber fazer, tá? Vamos lá. Excelente pergunta. Quem tem vitiligo pode usar ácidos? Não, tá? Ai, meu Deus. Outra pergunta massa, Janaína. Massa. Não pode usar, tá? Não pode fazer a utilização de forma alguma. Quando nós trabalhamos com vitiligo, é uma substância que, pelo contrário, o ácido ele pode desencadear o aparecimento do vitiligo. Então, não deve ser utilizado, é uma das principais contraindicações. Inclusive, tenho 2 pacientes que tiveram vitiligo estimulado após a utilização de ácidos. Não foi só ácido de profissional, não. Eu tive uma cliente que ela teve o vitiligo dela ativado pela utilização de um kit rejuvenescedor da Renil, da Avon, né? Não estou dizendo que o produto é ruim, gente, pelo amor de Deus. Estou falando que ela usou ácido em uma pele que não poderia estar utilizando. Estou dizendo aqui qual foi a marca, porque é um produto razoavelmente simples, né? Que na hora de ser utilizado, as concentrações de um produto da Avon não é uma concentração tão alta como um peeling manipulado, como um peeling sendo feito em consultório, e desencadeou ali, retornou o vitiligo da paciente. Então, não pode ser utilizada. Aline, o que eu usaria numa paciente com vitiligo? Você pode estar utilizando substâncias que sejam mais naturais. Mas assim, Aline, eu só inicio um tratamento com paciente com vitiligo com prescrição médica. Sabe por quê, gente? Eu não tenho problema com médicos, pelo contrário, gente, eu sempre trabalhei com médicos e me dou assim super bem. Ave Maria, sempre me dou, sempre tenho um parceiro. Inclusive, quando eu cheguei aqui na Europa, graças a Deus, com 3 meses eu já tinha uma médica para chamar de mim e estar ali do meu lado. Então, não tem um problema. Porém, quando a gente está falando de vitiligo, nós estamos falando de uma doença autoimune. Então, nós estamos falando ali de um problema que esse paciente, com certeza, ele faz o acompanhamento. Então, assim, às vezes eu não sei o que o paciente está usando, a substância, uma substância nova. Então, eu não vou entrar, por mais que o nosso tratamento seja estético, eu preciso compreender como está o nível da doença do paciente. Então, eu sempre pergunto, me peça do seu médico uma prescrição quando você for nele, geralmente pacientes com vitiligo, teoricamente, é para estar sendo acompanhados. Pede uma prescrição e aí você faz. Com prescrição, o médico liberando, o médico que está cuidando do caso, que está acompanhando, ele liberando, gente, tá ótimo. Agora, nós, por si só, é que não podemos correr o risco de, quando o paciente estiver com a gente, tá piorando o vitiligo, e o paciente olhar para nossa cara e dizer que foi a gente que está piorando. Lembrando que o vitiligo interfere muito, assim com a psoríase, com o psicológico do paciente, o que é pior ainda, né, gente? Tá todo mundo, todo dia, muito estressado. Então, eu vou pela área da segurança. Então, pacientes, além de pacientes com lúpus, existem tratamentos que poderiam sim ser feitos, até porque o lúpus é uma doença que a gente até fala que é a doença dos ITs, né? Então, ela pode agir de várias formas. Além disso, você já fez tratamento de paciente com lúpus? Sim, muito. O médico autorizando. O médico autorizando, eu faço. Inclusive, assim, se for o médico me der um pouco mais de abertura, eu ligo, eu falo, eu mando relatórios, tudo direitinho, de acordo com o que ele diz que eu posso, que eu não posso. Eu tenho uma tia, vou colocar aqui um case assim super rápido, porque foi algo que me surpreendeu. Eu tenho uma tia que ela tem câncer, que tem mais não, graças a Deus, que ela teve câncer.
O câncer dela era um câncer muito raro e ela fez todo o acompanhamento naquele hospital de São Paulo, Sírio-Libanês, né? Um hospital caríssimo, mas com uma estrutura assim única. E no final do tratamento, a última quimioterapia da minha tia foi em junho. Em julho nós nos encontramos e o médico liberou ela fazer absolutamente tudo, tudo que ela quisesse fazer, inclusive técnicas como radiofrequência, é, peelings, tudo ele liberou ela fazer, disse que ela podia fazer o que quisesse. Gente, se não fosse um médico que fosse de um hospital tão referenciado, porque esses médicos, quando eles vão dar um laudo, ou então quando eles vão falar algo, tem mais uns 3, 4 médicos que dão parecer sobre a mesma opinião. Então, essa opinião, quando ela pergunta, não é só de um médico, é mais de um médico, né? E liberou ela com 30 dias que ela tinha recebido o diagnóstico de curada do câncer propriamente dito. Então, assim, eu fiz o tratamento da minha tia, né? Lá no meu fundo, a gente morre de medo, né? Eu tava morrendo de medo. E aí, mas mesmo assim, o médico liberou e eu tava ali. Graças a Deus, a minha tia tá bem, não teve nada e tá ótima. Mas quem tá me dando respaldo? O médico, tá? Eu tenho uma dúvida com os pines por causa do calor, porque eu moro na praia e tenho melasma. Posso usar assim mesmo? Pode, Magda. Ave Maria. Eu atuei grande parte da minha vida inteira em Fortaleza, com um sol a pino, só para cada um. E claro que dá. Agora, você que mora numa cidade que tem muito sol, você sabe que a gente não fica no sol o dia todo. Nós geralmente ficamos ali, não, a gente não se expõe ao sol, nem vamos à praia, né? Sempre. Então, assim, é mais o cuidado. O paciente, ele pode fazer peeling? Pode. Agora, ele tem que se comportar. O que não pode é fazer um peeling para a praia, se expor ao sol, estar em ambientes quentes. Mas fazer, gente, pode. Não tem nenhum problema. Esse paciente, ele pode sim estar realizando esse peeling. Não precisa ser um peeling mais fraco, não. Né? O que vai direcionar o que pode e o que não pode é o comportamento do cliente, tá? Mas poder fazer todos esses peelings, gente, eu fazia e era assim. e tenho, né, resultados maravilhosos, tá? Para vocês estarem aí sabendo. Deixa eu ver aqui o que mais para vocês. Vou dar continuidade aqui, mas adorei as perguntas, viu? Inclusive, esse é um ponto muito importante em relação a reações que a gente pode ter ou não. Vamos lá. Esse daqui, vocês vão receber esse material, né? Acredito que todo mundo recebeu material pós-aula, né? Eu também lá no grupo sempre é colocado, vocês conseguem ver. Então, assim, é super tranquilo quando a gente está realizando quando vocês recebem o material. Então, esse material, quando vocês receberem, vocês podem dar um pouquinho de zoom, tá? Para vocês compreenderem um pouco mais. Então, assim, o que eu quis mostrar para vocês aqui? Eu quis mostrar para vocês, olha o tanto de ácido que a gente pode estar trabalhando, né? Eu tentei pegar uma das principais substâncias para a gente estar fazendo utilização dele. Então, assim, o primeiro que eu peguei para vocês, que vocês vão estar utilizando, inclusive, gente, eu tenho um curso de peeling que foi assim, em Fortaleza, que foi onde eu iniciei a minha jornada de trabalho, as pessoas elas não sabiam usar peeling manipulado. Então, eu tive que começar com a utilização do peeling manipulado para depois, para as pessoas entenderem como é que funcionava. Então, a partir daí, eu comecei a fazer peelings manipulados, comecei a fazer cursos para poder educar as pessoas, que essas pessoas elas não sabiam fazer a utilização desse produto. E aí, desse produto, quando eu falo peeling manipulado propriamente dito. Então, eu resolvi, separei para vocês aqui os principais, para a gente estar trocando um pouquinho de informações sobre eles, tá? Então, ácido glicólico, né? Para quem não sabe, o ácido glicólico é um derivado da cana-de-açúcar, estimula a renovação, extrato córneo. Para que ele serve, né? Inclusive, no meu curso de peeling, eu sempre falo sobre isso. No curso de peeling, eu sempre falo que quando eu trabalho com ácido glicólico, ele vai ter uma ação de melasma, vai ter uma ação de
acne, vai ter uma ação de rugas, vai ter uma ação de forte envelhecimento e também tem uma ação sensacional nas estrias. Gente, o que eu trabalho com glicólico nas estrias não é brincadeira, é o meu carro-chefe. Inclusive, não tá aí, pega caneta e papel que eu vou falar. O ácido glicólico, ele também pode ser utilizado, como eu falei ontem para vocês, em manchas de braço, manchas de colo e nas mãos também, tá? É um ácido que pode ser utilizado. E antes de dar continuidade, né, eu quero dar uma notícia aqui para vocês, né, que é até algo que ontem algumas pessoas vieram falar comigo no direct, que estavam gostando muito da imersão e que pediram, né, porque ontem eu tinha comentado com vocês que eu já tinha dado cursos online, e algumas pessoas me pediram, Aline, eu estou precisando muito, porque mesmo dentro do curso, o Manual do Melasma, eu sei, eu consigo ter excelentes resultados, né? Eu tenho ali a sequência dos produtos, mas às vezes eu fico assim, poxa vida, eu queria saber mais sobre peelings, queria saber mais sobre a base. E aí eu falando com a minha produção, porque eu já tenho uma turma que ela tá dentro, né? Uma turma que tá fazendo o meu curso de peeling. A gente resolveu abrir mais 20 vagas, tá? Então, nós vamos ter 20 vagas do curso de peelings e que ensina o básico bem feito. Tudo que você precisa saber sobre peelings tem dentro desse curso. Tudo. Peeling de forma geral, peeling mecânico, peeling enzimático, peeling ultrassônicos, peelings químicos, como eles funcionam, as características, principais substâncias, como utilizar, como que você vai fazer, tudo de uma forma assim super detalhada e super potencializada. Nós só vamos abrir 20 vagas, né, para quem realmente tem essa deficiência, que quer saber mais, se capacitar mais, gente. Então, eu decidi abrir para vocês, tá? Então, eu queria muito falar isso, porque como algumas pessoas ontem entraram comigo no direct, então, assim, gente, vocês que falaram comigo, por favor, não perde essa oportunidade, que só vão ser essas 20 vagas, tá bom? Vamos lá que eu vou dar continuidade aqui para vocês. Nós vamos ter aqui a presença do ácido lático, que é derivado da fermentação. O ácido lático, gente, ele é um potente hidratante. E ele está em muitas formulações de clareamento. Por quê? Porque o ácido lático, ele ameniza muito essa irritação da pele com a utilização de um peeling mais forte, de uma substância que esteja junto, que seja mais irritada, que seja mais irritativa. Dificilmente você vai usar o ácido lático sozinho, tá? Lembrando que até aí, todos esses ácidos que vocês estão vendo aqui, absolutamente todos, vocês podem estar utilizando em qualquer fototipo de pele, qualquer um. Aline, o que que vai fazer a diferença? A diferença é que você precisa observar a pele do paciente, independente do fototipo durante a aplicação, né? E com a pele negra, com um amor ainda maior, porque o paciente fototipo alto, ele não vai dizer para você que a pele está super irritando, está pinicando, não vai. Ele tem geralmente uma resistência maior à substância. Mas você tem que ter cuidado, porque se você vacilar, você mancha aquele rosto. E uma mancha em fototipo alto, gente, não é que seja impossível, mas ela é mais difícil de se tratar, tá? Isso é fato, tá bom? Então, nós temos aqui o ácido málico, que também é um derivado de frutas, principalmente a maçã, que trabalha no fotoenvelhecimento, o ácido mandélico, que pode ser utilizado em qualquer fototipo de pele. Eu não gosto de usar o ácido mandélico sozinho, eu gosto muito de associar. Então, vocês podem estar utilizando o ácido mandélico. O ácido mandélico, por que ele foi conhecido como o ácido mais seguro para a pele negra? Porque ele tem umas moléculas, a molécula dele tem um peso molecular muito alto. O que significa isso? Que a penetração dele na pele vai ser bem menor, tá? Então, como ele é lento,
a penetração, as chances de irritar acabam sendo menores, diferente de um ácido glicólico, que mal você passou, quem já teve a oportunidade de usar o sabonete clareador, aquela formulação que eu passei para vocês, ou então qualquer sabonete à base de ácido glicólico, na Adicos tem um glicoativo, gente, só de passar ele pinica, ele hipersensibiliza, por quê? Porque o peso molecular do ácido glicólico acaba sendo menor, tá? A presença do ácido salicílico, gente, como eu amo o ácido salicílico, ele é o meu carro-chefe para acne. Eu não vivo sem o ácido salicílico. Para mim é o meu assim, é a minha paixão universal é o salicílico. Temos a presença do ácido fítico, ácido cóstico, são dois clareadores. Clareadores que são multi, que eu posso estar utilizando em várias áreas do corpo. Inclusive, assim, olheiras, eu posso usar rosto, posso usar colo, virilha, axila, na área dos olhos. Então, assim, é um peeling extremamente, não um peeling, né? Mas um ativo extremamente versátil que dá para a gente utilizar, tanto o fítico como o cóstico, tá? Nós temos a presença do ácido azelaico, que eu falei para vocês, a ação bactericida, tem a ação comedolítico, tem uma ação de clareamento também, como eu falei para vocês, trabalha também em relação à questão de rosácea, tem um resultado muito bom, né? A ácido azelaico e a azeloglicina são ativos semelhantes, tá? Indicado para peles oleosas, acneicas, tratamento de hipercromias, por isso que muitas grávidas, durante o período gestacional, é o produto que o médico indica. Por quê? Porque a Anvisa libera a utilização do ácido azelaico em até 10% para pacientes que estão amamentando ou pacientes que estão grávidas, né? Então, tanto é que o Azelan é um carro-chefe para grávidas, tá bom? Vamos ter a presença do ácido ascórbico, que vocês conhecem muito bem, que é a nossa famosa vitamina C, é o nosso, assim, xodó. Eu acho que todo mundo merece estar utilizando a vitamina C em um horário do dia. Pessoas mais jovens, por exemplo, até 25 anos, eu indico muito estar utilizando à noite. Passou dos 25, por exemplo, eu tenho 35, minha vitamina C ela entra de manhã, porque à noite eu vou estar utilizando outra substância. Mas, assim, de forma específica, a partir dos 25 anos, nós precisamos usar um anti-aging de forma domiciliar, ok? E o arbutin, que o arbutin, ele vai bloquear a ação da enzima tirosinase. O arbutin, ele é um derivado da hidroquinona, sem os efeitos maléficos da hidroquinona, mas gerando efeito clareador. Tá? Então, todos esses ativos, gente, são ácidos que nós podemos trabalhar em qualquer fototipo de pele, principalmente quando eu falo aqui do glicólico, requer muito cuidado em fototipos mais baixos e também em fototipos mais altos. Fototipos mais baixos, porque você pode irritar demais uma pele, e no fototipo mais alto, porque você pode gerar uma lesão que muitas vezes o paciente ele nem sentiu no momento ali que você teve a lesão, que você queimou, enfim. Então, quando nós falamos de substâncias, gente, todas as substâncias elas são liberadas, né? Hoje, quando nós falamos de substâncias que para fototipos mais altos, muitas vezes eles não são indicados, são produtos que eles são ou com pH muito baixo. Lembra que eu falei ontem para vocês que pH muito baixo irrita muito a pele? Então, pode ser ou com pH muito baixo, essa substância, que pode gerar um efeito rebote. Hidroquinona é um ativo que gera muito efeito rebote em pele negra. E, por último, não menos importante, a necessidade de nós estarmos utilizando, ter cuidado, né, quando se trabalha com peles negras, com substâncias que gerem uma irritação desnecessária, né? Então, por exemplo, o peeling de ouro, que dentro da formulação tem hidroquinona, se for um produto que esteja num pH muito baixo, vai irritar, vai pinicar e vai ter efeito rebote. E aí, gente, o efeito rebote em pele negra não é impossível,
Mas é muito difícil e olha a tua responsabilidade, tá? Então, tudo isso a gente pode estar utilizando em qualquer fototipo de pele. A diferença é o tempo que nós vamos deixar em cada pele. Ah, Aline, então, via de regra, peles mais claras eu vou deixar mais tempo do que peles escuras? Não, tá? Via de regra, na realidade, o que você precisa saber é que a substância pode ser utilizada sim, mas você tem que ter cuidado, tá? Então, se vocês não conseguem ver aqui, né? Mas não se preocupem, porque vocês vão receber todo esse material na íntegra e aí vocês podem colocar um zoomzinho. Eu coloquei só algumas substâncias, acredito que umas principais, mas é muito importante que a gente conheça o básico. Sabe por que, gente, que eu coloquei esses ativos aí? Porque, de fato, elas são o básico para a gente estar começando a utilização. Depois desse básico aqui, toda a fórmula que você for atrás, gente, depois do básico dos ativos, toda fórmula que você for numa indústria, porque hoje eu sou assim, né? Eu não sou uma pessoa chata, não, sou super legal. Mas quando eu vou numa feira, eu vou olhando assim, nossa, esse produto aqui, deixa eu ver o que que tem. Glicólico, mandélico, fítico. Ai, gente, eu já tenho um na minha clínica que faz a mesma coisa, então não vou comprar. Então eu só compro quando eu comecei a conhecer os ativos, isso mudou tanto a minha vida, porque eu deixei de comprar produtos porque eu já sabia que eu tinha em casa produtos semelhantes. Na minha clínica já tinha coisas semelhantes. Para que eu ia gastar dinheiro com aquilo? Não fazia sentido, né? Então, assim, um ponto da gente conhecer mais sobre os ácidos, né? E ter a confiança de usar. Então, hoje eu tenho produtos em consultório que eu tenho a confiança de usar em cada fototipo. Aline, e a confiança vem como? Vem primeiro estudando para você saber o que pode e o que não pode, né? E dois, gente, fazendo. Eu até falei para vocês, eu fazia peeling na mamãe, manchava a mamãe, clareava a mamãe. Depois que eu manchava a minha mãe, eu ficava, meu Deus do céu, o que que eu fiz na mamãe? Mamãe, agora a gente vai clarear. Vamos clarear nossa mancha. Então, assim, eu manchava a mamãe, clareava a mamãe, dava tudo certo. E depois de um tempo, minhas tias começaram a vir atrás. E isso também é um ponto muito importante, gente, que é uma forma de vocês testarem a autoridade de vocês. A minha família inteira, sempre a minha família inteira era meu cliente. Mas sempre. Ah, eu vou fazer com a Aline. A Aline é muito boa. Então, assim, esse também é o momento, gente, de vocês se divulgarem como profissional, porque a sua família mesmo começa a te indicar, os amigos começam a te indicar. Nós sabemos que existem várias formas de propaganda, mas, gente, a, a boca em boca é sensacional. E quando for pegar a família toda, Estela, deixa eu dar uma dica que não está no script de hoje, mas eu vou falar, tá? Nunca, mas nunca faça de graça em ninguém da família. Cunhado, então, aí é que você não faz, pelo amor de Deus. Não faz nada de graça. Só vai fazer de graça para sua mãe, para o seu pai, a avó, quem ali lhe criou. Se não, gente, cobre, porque assim, se você não cobrar, nem que seja um valor mínimo, que a gente sempre diz assim, é o valor do produto, sempre cobra mais do que o que seria o valor do produto. Porque o que acontece? As pessoas se acostumam a você sempre fazer de graça. No dia que você for pedir, cobrar, as pessoas vão ficar chateadas com você e ela deixa de ver aquilo como seu trabalho, entendeu? Ela acha que você tem a obrigação de fazer aquilo, acaba te desvalorizando. Então, assim, o meu irmão, gente, meu irmão marcava horário para fazer tratamento comigo, para fazer massagem. Mano, eu quero fazer uma massagem contigo. Eu digo, embora. É tanto. Se você não quiser, tem quem queira, e eu tô pedindo ali, e eu tô mudando, porque eu não tenho horário na minha agenda. Então, se você não pode, eu vou colocar outra pessoa no lugar. Gente, isso não é ser ruim, do fundo do meu coração. Isso é você manter a boa relação na sua família. Porque as pessoas sempre acham, eu sempre brinco assim, gente. Eu tenho uma colega que ela vende roupa, nem por isso ela me dá roupa. Por que que eu tenho que dar para todo mundo tratamento estético de graça? É o seu dinheiro, o seu trabalho. Se valorizem, tá, gente? Então, assim, a ideia da aula de hoje é nós falarmos sobre o nosso fototipo de pele, né, os principais tipos, conhecer em relação a essas sensibilidades de pele, características de pele, durante a avaliação da paciente. A gente só vai saber qual é o fototipo de pele do paciente se você perguntar.
Porque eu posso ser bem branca e eu posso dizer para vocês, nossa, eu sempre me bronzeio. Então, essa paciente, ela sai ali dos fototipos mais baixos, tá? Então, é de suma importância que a gente saiba qual é o fototipo dela e a gente só vai saber perguntando. Pergunte, tá? O fototipo, ele vai ser um norte para você fazer um tratamento. A necessidade é onde você vai ver se essa pele tem a necessidade de uma ação maior, né, mais enfatizada, mais firme, um peeling mais forte, ou então um tratamento mais brando. É a partir do fototipo de pele que nós vamos ter tudo isso, tá, gente? Em relação às substâncias, ficou alguma dúvida? Me contem aqui, né? Em relação às substâncias, em relação a fototipos mais altos e fototipos mais baixos, além dessa questão da gente ter essa necessidade de além da gente ter essa necessidade de ter cuidado em relação à pele, é o que a gente vai estar utilizando, mas que dúvidas vocês têm? Me contem aqui, que eu estou separando esses 5 minutinhos aqui para a gente falar um pouquinho sobre isso. Fala aqui comigo. Vocês têm alguma dúvida em relação a isso? Me contem. Não? Tá tudo ok? Gente, que povo maravilhoso, ninguém tem dúvida. Então vamos lá. Então vou falar um pouquinho mais para vocês, né? Algumas pessoas me perguntaram um pouco mais sobre, acabei de receber até aqui um direct, me perguntando um pouco mais sobre o curso. Gente, o curso ele vai ser englobado mais de 10 módulos. Primeiro módulo é falando sobre todos os tipos de peeling eu falo. Falo do peeling ultrassônico, como ele funciona, como é para ser utilizado, peeling de diamante, dos peelings enzimáticos, que por sinal eles são maravilhosos para ser utilizados, inclusive pacientes grávidas. Então, falo para vocês, falo de formulações, falo de impactos de resultado comparado a outros ácidos, e aí nós entramos no peeling químico, que é a minha paixão, né? Então, quando nós chegamos no módulo do peeling químico, eu falo tudo o que vocês precisam saber de peeling químico, tudo. Então, falo para vocês, né? E depois eu coloco para vocês a aula, é maravilhosa, é muito enriquecedora. E eu falo para vocês da forma de aplicação, como obter os melhores resultados, as substâncias. Nós vamos estar trabalhando com substâncias de forma isolada, como ácido glicólico, ácido mandélico, a forma de aplicação, ácidos que vão trazer resultados muito grandes para vocês, porque o investimento é muito baixo. Então, hoje, quando você vai comprar, por exemplo, um ácido salicílico, um ácido glicólico, por exemplo, é um ácido que ele tem um valor muito baixo. Então, eu compro muitas vezes um ácido glicólico a 10%, 30 ml, eu vou pagar uns R$ 32, R$ 34, que no primeiro peeling, gente, já paguei, né? Claro que quando nós cobramos um peeling, eu não estou cobrando pelo preço de custo. Eu tenho vários outros valores que vão interferir na construção desse preço que o paciente vai receber. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu iniciei, como eu disse para vocês, eu vim de uma origem muito simples. Então, quando eu iniciei, gente, eu comprava um kit de R$ 700, esse kit eu queria pagar ele o mais rápido possível, porque aqueles R$ 700 me fazia muita falta. E o manipulado, ele acaba te dando essa liberdade. Inclusive, coloco muitas técnicas, dicas para perder medo, para utilizar, para ter os melhores resultados. Enfim, é um curso incrível, é um curso que eu tenho mais de 1.000 pessoas presencialmente formadas e que realmente assim impactou muito na minha vida e fez eu impactar a vida de tantos outros profissionais com resultados, né? E também assim com conhecimento que é muito difícil a gente ter. O legal é que esse curso eu consigo passar para vocês toda a minha experiência de dentro de uma farmácia de manipulação, da parte química, da parte técnica, da parte comercial, com a visão, né, de quem realmente pratica ali todo dia, tá com a mão na massa. E um ponto que eu quero finalizar aqui a aula de hoje, a gente vai ter mais aula amanhã, é o quê? Que quando a gente acaba fazendo um tratamento como esse, né? Quando a gente acaba fazendo um peeling, tem uma frase que eu sempre falo, Aline, você nunca tem problema com peeling? Gente, sim. Todo mundo tem problema em algum procedimento. Mas só tem problema, gente, quem faz. Quem não faz, não tem
problema. Então, assim, intercorrência, gente, vai acontecer com todo mundo. O importante é você saber fazer o que acontecer, tá bom? Na hora que acontecer propriamente dito, tá certo? Então, gente, é isso, tá? Que eu quero colocar para vocês. Vou finalizar amanhã, eu vou abrir as inscrições, serão somente 20 vagas para o curso de peeling, né? Que eu falei com a minha produção que eu estou abrindo de uma forma específica, porque algumas pessoas me pediram, e realmente, assim, gente, para mim foi um divisor de águas, realmente foi um grande diferencial. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Que vocês tenham sentido na aula de hoje um pouco mais sobre isso, né? Que vocês tenham conhecido um pouco mais sobre essa parte dos fototipos, que é a parte mais fundamental, tentei ser o mais detalhado possível, e na parte de substância. E amanhã, a nossa aula de amanhã, nós vamos estar falando sobre como montar um protocolo de sucesso. Ok, Aline, quero começar a atender minhas pacientes, quero fazer meus tratamentos, como é que eu faço isso sozinha? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou desenrolar? Então, amanhã eu vou estar passando tudo isso para vocês, tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham super gostado da aula de hoje, da surpresa que eu abri essas 20 vagas do curso Manual do Peeling, que é massa, e amanhã as inscrições vão estar abertas, tá bom, gente? Muitíssimo obrigada. Até lá, uma boa noite para todos vocês. Beijo grande, espero todo mundo lá. Ah, gente, coloca aqui, por favor, quem gostou, quem vai estar comigo amanhã, me marca que eu quero ver que vocês estão vivos ou não. Tá bom, gente? Beijão, tchau. Obrigada por ficarem aqui comigo até amanhã, que a aula de amanhã tá massa. Tá bom? Beijo grande.